Bom dia, mais um dia aqui no Terapia em Ação. Hoje nós vamos tratar e vamos introduzir o tema sistemas familiares. Por quê, gente? Nós fizemos uma enquete lá no nosso Stories e o tema que venceu foram sistemas familiares. Bom dia Cleide, bom dia Val, Didi, bom dia para todos vocês. Então, primeiro eu quero agradecer porque foram muitas respostas, vocês foram bastante ativas lá, né, no nosso Stories, respondendo quais são os temas de interesse aqui para o aulão da GEL. E nós vamos então passar essa semana falando de sistemas familiares. Nós vamos falar dessa terapia tão difundida hoje em dia, compreendendo que ela é uma vertente, né? Não existe só um pensador sistêmico, existem vários pensadores sistêmicos. Fátima Souza, bom dia, Cida também, todo mundo que está entrando, vocês são todos muito bem-vindos. Vamos entrando aí. Ixi, tem visita aqui, olha aqui, gente, nunca, olha aqui, subindo na mesa, filha, mamãe vai dar aula agora, tá bom? Você tem que, olha lá pro pessoal ver como você é linda. Mostra seu rostinho, filha. Olha esse olho lindo, gente. Eu tenho olho azul. Olha que metida. Pulou em cima da mesa. Solta, mamãe. Solta. Isso. Vai ficar com seu irmão. Deu um pulão em cima da mesa e veio participar. É porque aqui, gente, aqui é meio-dia. Meio-dia é a hora que eles entram para comer um patezinho, né? Então, mamãe vai dar daqui a pouquinho. Ela pode esperar. Então, entre meio-dia e 1h, elas costumam vir aqui para comer um patê. Dione tá voltando da Bahia, tá voltando para casa. Bem-vinda ao Rio de Janeiro, quer dizer, eu não estou no Rio de Janeiro, mas bem-vinda à nossa terrinha. Quando chegar lá, avisa pra gente que você chegou bem, né? Então, bom dia para todos vocês. Nós vamos hoje, então, começar uma série de aulas relacionadas às terapias de sistema familiar, porque foi o tema escolhido pela maioria de vocês lá nos nossos stories, né? Então eu deixei lá algumas opções, eu acho que eu deixei feminino e masculino, símbolos e arquétipos, constelações familiares, sistemas familiares, e botei mais uma opção que eu não tô lembrando. Não estou me lembrando. E deu o que se destacou foi sistemas familiares, não lembro qual foi a outra, gente, a opção. Mas o que se destacou, então, que vocês mais votaram, a gente teve mais de 10 pessoas votando, foi, então, sistemas familiares, né? Então, a gente vai começar a falar de coisas muito básicas e simples, né? Eu quero trazer para vocês um pouquinho da vertente que nós vamos falar. Então, como eu tinha explicado aqui, terapias sistêmicas, elas são diversas vertentes, tá? Não existe só a constelação familiar sistêmica, que é muito difundida e conhecida pelo criador, né, Bert Hellinger, um alemão, que então ele organizou a terapia sistêmica de uma forma muito especial, chamando de constelações familiares, né? Hoje nós temos as constelações familiares clássicas e as constelações familiares modernas, e existe uma diferença que eu vou explicar aqui para vocês, tá bem? Vou explicar bem direitinho. Mas o fato é que existem outros pesquisadores, tá, da área da teoria de sistemas familiares. Inclusive, dentro da própria psicologia, quando você faz o primeiro ano de psicologia, isso é uma das matérias que você estuda. E a abordagem, né, dessa questão sistêmica familiar feita de um outro prisma, não pelo prisma do espírito, não pelo prisma ancestral, não pelo prisma do clã, mas pelo prisma das relações socioculturais, né, enfim, das questões das emoções, da estrutura psíquica daquela família, não levando em conta esses fatores que a gente está colocando aqui, relacionados o reconhecimento da ancestralidade, o reconhecimento de uma memória espiritual dentro do processo da família, tá? Então, nós seguimos aqui
falando um pouquinho sobre esse tema e explicando para vocês um pouquinho de cada coisa. Mas antes, né, da gente entrar exatamente no assunto, eu vou falar um pouquinho do Bert Hellinger. Eu vou explicar para vocês. Eu disse que era aula, então a aula é organizada, né? Então, Bert Hellinger, ele nasceu, isso aqui tem que olhar na cola, né, gente? Que data a gente não lembra assim. Ele nasceu dia 16 de dezembro de 1929 e faleceu dia 19 de setembro de 2019. Então tem muito pouco tempo que Bert Hellinger foi daqui, né, para uma esfera espiritual. E ele, a princípio, né, ele foi um padre, né? Então, e quando ele foi padre, então ele adotou esse nome Bert Hellinger, porque o nome dele era Sweet Bert, não era Bert, né? Então ele adotou esse pseudônimo aí do Bert e ficou Bert Hellinger. Então ele nasceu numa família católica e nesse período em que ele existiu, né? Nesse período quando ele nasceu, ele nasceu no meio de duas grandes guerras mundiais e enfrentou circunstâncias econômicas e sociais muito difíceis, né? No período também da ascensão nazista. Aos 12 anos ele recebeu uma mensagem sobre um relatório escolar feito pela polícia política nazista declarando hostil ao povo. Ele foi convocado para a guerra e depois mantido como prisioneiro de guerra pelo exército americano por 1 ano. Ele recebeu uma educação superior em filosofia, teologia e pedagogia. Membro de uma ordem de missionários católicos, estudou e viveu e trabalhou durante 16 anos na África do Sul, dirigindo várias universidades. A participação de Hellinger em um treinamento interracial e ecumênico sobre dinâmica de grupo, liderado por ministros anglicanos, foi uma experiência que começou a influenciar o Bert nas descobertas dele sobre as questões sistêmicas familiares. Então ele resolveu deixar a ordem religiosa depois de 25 anos, porque ele começou a ter essa percepção de que como sacerdote ele tinha muito pouco a fazer e ele começou a ficar muito curioso sobre as questões psíquicas e os funcionamentos, as relações, como que as coisas se davam, e ele foi percebendo e foi mergulhando então no estudo da psicanálise. Ele foi um grande estudioso de Freud, estudou muito, começou também a se envolver com terapias de grupo, começou a facilitar uma terapia que a gente chama de terapia primal, que é uma terapia bastante intensa, que leva as pessoas a entrarem em contato com as suas emoções mais instintivas, né, mais traumáticas, mais, digamos, desconectas do racional. E ele começou, então, a fazer essa busca, essa procura. Então, tem até uma questão que ele coloca aqui, ó. O paciente que revive a cena primal volta-se ao momento em que a criança perde a esperança de ser amada. Como é que começa a figurar o seu self irreal, que é completamente neurótico. A gente falou um pouquinho sobre neurose ontem, né? Sobre a questão do ego neurótico e do ego psicótico, né? Do ego esquizoide, desculpa. E aí a gente então começa a perceber que todos esses grandes nomes da psiquiatria, da psicologia, da análise, né? A gente tem o Jung, vão ter outros nomes importantes, Freud, o Winnicott, a Marie também, que estudou muito Jung. Então, assim, tem inúmeros nomes, inúmeras cabeças pensantes que surgiram justamente nesse período entre guerras, ou quando a humanidade estava passando por esse caos muito profundo, e eles começam então a compreender essas terapias, a estudar a psique humana cada vez mais, entendendo que a criança, ao se deparar com uma necessidade de adaptação a uma realidade difícil, as necessidades daquele povo, daquele país ou daquela família, de todas essas pressões sociais, psíquicas, culturais, foram naquele momento criando pessoas com muito mais probabilidade ao neuroticismo. E aí ele começa a perceber isso, né? Então, como que isso começa? Começa lá quando a criança se vê, né, sem nenhuma esperança de poder expressar aquilo que ela realmente é.
Então toda essa fragmentação entre o ser, né? E o ser não podendo se manifestar em essência como aquilo, com a sua energia primordial. E essa dissociação daquilo que eu sou para aquilo que esperam que eu seja, mediante ao caos social que havia se instalado naquelas décadas, né? E aí então a gente tem uma população muito mais neurotizada do que as de hoje. Como a gente falou, nós estamos caminhando para uma população com um temperamento mais esquizoide, mais isolado, mais desconectado. Então, a gente está saindo da questão do controle, do controle do medo, né? Então, assim, o que é o neurótico? O neurótico, ele tenta controlar o medo que sente, né? E tenta controlar, então, toda a sua parte irracional. Então, através do controle, eu não permito que a minha parte irracional se manifeste, né? Já o temperamento, ou já a disfunção esquizoide, né? E a gente não está falando aqui de funções da psicologia corporal, a gente está falando de estruturas psíquicas, tá? Relacionadas ao estudo de Freud, tá? Bom dia, ó, chegando na analista corporal Tatiana aí. Então, bom dia, mana. Então, compreendendo essa característica, né? Que é uma característica muito comum e que é o grande barato da nossa humanidade hoje, que é o afastamento, é o terror daquilo que eu não controlo mais ainda. Então, não é só o medo, a gente passa pro pânico. E esse pânico, esse terror, faz com que nós nos isolemos ainda mais da necessidade de sentir. Então, eu não quero sentir, porque assim eu me afasto do meu sentido de ser. Quando eu não sinto, eu não sou. Quando eu não sinto, eu não corro risco. Então, se no século passado, o grande problema era o neuroticismo, que era a tentativa de controlar tudo para que eu não fragmente, para que tudo fique no lugar, controlo minhas emoções, controlo o outro, controlo o ambiente, hoje nós temos, então, não o neuroticismo, nós temos, então, o esquizoidismo como fonte primordial da forma como nós nos relacionamos hoje, que é no isolamento, no não sentir, eu não sinto, eu não me exponho, eu não quero contato, e as pessoas vão então entrando nesse processo. Mas voltando a falar da época que Bert Hellinger começou a fazer esses estudos, havia então essa terapia, que se chama terapia primal, que trabalhava justamente para a manifestação desse lugar de cisão do self. Então, quando o self se entra em cisão, que o self é a nossa essência, com o ego, onde o self não pode existir, então toda essa repressão que cria uma personalidade neurótica, toda essa cisão, ela pode ser expressa na teoria primal, na terapia primal. Só que Bert Hellinger percebe que essa terapia, apesar de ser extremamente expositiva, apesar de ser extremamente catártica, ela não trazia uma cura satisfatória para os pacientes. Era como se eu me permitisse espernear e entrar em contato, então, com aquele momento em que houve a cisão dentro de mim, do meu ser, da minha possibilidade de manifestar o meu eu essencial, por conta de todas as questões socioculturais daquela época. E aí eu fico apenas no processo catártico, mas aquilo não fazia uma real harmonização, uma real reconstrução psíquica para que aquela pessoa voltasse a um estado de saúde mental. Então ela só meio que fazia um processo de retrauma, né? Então ela ficava ali muitas horas e ele começou a perceber que aquilo não estava sendo eficaz como terapia. Depois ele vai para a análise transacional, que também é um estudo importante, um estudo voltado para o comportamento humano e para a compreensão da personalidade, também olhando para o sistema biopsicossocial, né? E ele também sentiu que nessa terapia ele
conseguia mais resultados, começou a introduzir outros métodos, hipnoterapia e outras técnicas também de psicodrama e outras tantas técnicas que ele foi testando, até que ele decide, com base em outras linhas de terapia sistêmica, de visões de outros terapeutas sistêmicos, ele resolve então criar um método próprio que ele batiza como Familienaufstellung, que na verdade é constelação familiar, tá? Na nossa tradução literal, tá? E por conta disso ele vai então desenvolvendo. Bert, enquanto esteve sozinho, ele desenvolve a constelação sistêmica que a gente chama de clássica. O que é essa constelação sistêmica clássica, gente? É um tipo de constelação que leva em conta o movimento da alma. Está muito conectado com a liberação dessas emoções e a conexão, primeiro fazendo o movimento da alma, depois fazendo o movimento do espírito, mas não levando muito em conta questões de reencarnação, outras vidas, não trazendo coisas, terapias energéticas ou meditações, ou nada de outras questões relacionadas à religião ou a conceitos muito espirituais, tá? Então, quando ele fala do movimento do espírito, ele não está falando dessa espiritualidade como a gente está acostumado a pensar em energia, em corpos, nada disso. Ele dizia apenas que, a partir de um certo nível de consciência, eu ganho uma consciência espiritual. Por quê? Porque eu saio do movimento das dores da minha alma. Então, primeiro, para eu ter uma relação boa com o espiritual, né, com aquilo que é divino, eu primeiro preciso fazer os movimentos de alma. O que são esses movimentos de alma? Curar as minhas emoções, curar tudo aquilo que está no campo do meu corpo emocional, trazendo essa linguagem, né, dos corpos que a gente está muito acostumado a falar aqui, porque a gente tem essa visão, a gente traz um pouco dessa visão espiritualista para a gente entender um pouco a dinâmica dos corpos, da mente, do espírito e tudo mais. Então, nesse processo, o Bert Hellinger ele cria então essa constelação familiar clássica. Porém, contudo, todavia, Bert Hellinger ele acaba se separando. Ele tinha casado... interessante. Bert, quando resolve se casar, ele casa com uma... Ele é um ex-padre, casa com uma ex-freira, né? Então, eles seguem juntos ali, dentro do processo deles, mas ela não se envolve muito no processo terapêutico, né? Ela tinha um pouco a vida dela, as questões dela, ela não se envolveu muito nesse histórico do desenvolvimento das constelações familiares, nem das terapias. E aí, num dado momento, eles se separam, tá? E tudo certo. Ele até usa muito essa questão da separação para falar sobre alguns conceitos relacionados a essas dinâmicas familiares, que ele diz: quem deseja ir embora, né? Os adultos pagam o preço. Então, se você deseja ir embora, você precisa pagar o preço para que isso aconteça da melhor maneira possível para aquela pessoa que foi deixada, a pessoa que não queria o rompimento da relação, né? Então tem uma série de coisas interessantes que ele organiza dentro da constelação, falando sobre relações e sobre separação também, sobre casamento, separação, que são muito interessantes, que eu vou trazer para vocês um pouquinho mais para frente. E aí então ele se separa dessa primeira esposa e num dos seminários dele, ele conhece Sophie, né? Sophie, que era uma terapeuta energética, que já trabalhava com respiração, trabalhava com o conhecimento do Ki, do Prana, e trabalhava também como terapeuta, um pouco mais nessas linhas mais de terapia holística. E eles se conhecem num dos seminários, acabam namorando, acabam casando, e Sophie, então, passa a ser Sophie Hellinger e acompanhar o Bert Hellinger em todo o seu processo, em todo o seu trabalho. E nesse processo, né, ela traz um borogodó aí
para as técnicas da constelação. Então ficou bem dividido. Tem pessoas que atuam só com a constelação familiar clássica e tem pessoas que hoje também atuam com a constelação familiar moderna, que a gente chama que é a constelação familiar influenciada aí pela Sophie Hellinger, né? Inclusive, cheguei a comentar com vocês que no final do ano passado eu estive num congresso em São Paulo, que aconteceu durante 4 dias, onde eu pude estar frente a frente nesse congresso. Eu fui no congresso da Hellinger Schule, né? E eu pude conhecer a Sophie Hellinger e eu fiquei bastante bem impressionada com a frequência, né, que vem dela. Ela é uma mulher realmente que tem uma frequência diferenciada. E ela trouxe para dentro, então, das constelações familiares, essa introdução, digamos, de técnicas que trazem esse preceito da respiração, da renovação celular, da questão do DNA que pode ser transformado através da epigenética. Então, gente, ela vem trazer um movimento bastante interessante para dentro das constelações familiares. Já eu não gosto muito disso. Ok, se você não gosta, você procura então um constelador sistêmico que faça constelação clássica. Se você já gosta de uma coisa que tenha essa questão mais do espiritual envolvido, e aí você pode então buscar alguém que pratique a constelação familiar moderna. A Sophie traz uma prática chamada Cosmic Power, né? Inclusive eu fiz essa certificação quando eu estive em São Paulo, lá nesse congresso da Hellinger Schule, e foi uma das coisas que mexeu muito comigo, transformou muito a minha forma de enxergar muitas coisas e as práticas espirituais como um todo. Quer dizer, no fim das contas, meus amores, quando a gente começa a estudar de forma integral, estuda uma técnica ou uma base teórica, depois outra base teórica, depois outra base teórica, você vai começando a perceber que existe uma grande ligação entre essas ideias e esses pensamentos. Portanto, eu acho que a gente não deve ter preconceito com as novas terapias familiares sistêmicas, com essa influência, né, energética que a Sophie traz. Para mim foi uma experiência muito transformadora, que no decorrer da semana eu posso até compartilhar com vocês, com algumas pessoas daqui já sabem, que já são minhas alunas. Eu já compartilhei essa experiência que foi muito profunda para mim quando eu estive em São Paulo nesse congresso com a Sophie, né? Então, foi muito incrível, foi realmente muito incrível. Voltando a falar aqui, então ele recebe essa lufada de ar fresco, né, se casando com a Sophie, e eles começam então a fazer isso acontecer de uma forma bastante intensa. Então, olha, tá aqui, foi o que eu disse, né? Eu vou ler um pouquinho, tá aqui. O nome da ex-esposa do Bert era Herta, que era uma assistente social e ex-freira, também psicoterapeuta, né? E que também largou o sacerdócio. Nos anos 80, ele começou então a trabalhar com esses grupos familiares, já trazendo a técnica dele. E essa nova etapa não causava interesse em Herta, eles começaram então a se afastar, foi quando eles se separaram, né? Depois, Sophie se tornou estudante de Bert no final dos anos 90. Em 2001, ele decide se separar de Herta e em 2003 se casa com Sophie. Em 2025, ele organizou todos os ramos da constelação familiar sobre o conceito de Hellinger Science. Então, em 2006, a Hellinger Schule, né, que foi a escola é fundada na Alemanha, mas hoje ela tem em vários pontos do Brasil e do mundo, né? E eles começam então a trazer essas novas constelações familiares, né? Ou constelações familiares modernas, incorporando esses conceitos espirituais, como eu disse, ensinados por Sophie no Cosmic Power, tá? Então, gente, por que eu tô trazendo tudo isso para vocês? Tô trazendo porque eu acho que toda vez que a gente vai entrar em contato com uma teoria, com uma técnica, né, com uma ideia, né, que foi organizada por alguém, a gente precisa conhecer um pouquinho da história dessa pessoa que a criou, né, essa pessoa que trouxe essa teoria, que botou ela no mundo, que a pariu. Então, por isso eu acho importante
trazer isso, né? E aí, gente, o que é importante a gente pensar? Ok, do que se trata então a constelação familiar? A primeira coisa que a gente precisa falar é que a constelação familiar, ela lê um campo. Que campo é esse, Gel? A gente chama de campo morfogenético. E sobre o que a constelação trabalha nesse âmbito do campo morfogenético? Ela trabalha com a vara, digamos assim, da fenomenologia. E o que seria essa fenomenologia? Vamos explicar primeiro a fenomenologia, depois a gente explica o campo morfogenético. A fenomenologia é tudo aquilo que é observável, é tudo aquilo que eu posso ver, é toda a realidade que pode ser entendida, né, no campo da filosofia, justamente com a metafísica, a epistemologia, não importa, mas é um conjunto de conhecimentos gerais que nos ajudam a olhar para aquilo que nos chega. Então, eu vou ouvir, vou olhar e vou, dentro de toda essa minha possibilidade de interpretação, eu vou então tirar uma fotografia, né? Então, digamos que, vou ler aqui para vocês o que eu anotei, né? Na psicologia, a fenomenologia baseia-se em um método de buscar compreender através das experiências do paciente. Então, através das experiências, percebendo como ele percebe o mundo, eu vou estar trabalhando nesse campo da fenomenologia. É tudo aquilo que é aparente, é tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que é compreensível, né? Para o meu paciente, como ele percebe o mundo, como ele sente o mundo, como ele sente as coisas. Bom dia para quem está chegando. Bom dia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão gostando da aulinha? Que eu falei para vocês que ia ser aula, não é? Estão anotando aí as coisinhas tudo? Porque, gente, isso aqui é aula de verdade, tá? Isso aqui, vocês podem bater o martelo e dizer assim, aula. Isso é aula. Então, vamos trazer a importância aqui da fenomenologia. Porque o conceito da fenomenologia é tão importante para as constelações familiares? Por quê? Porque o terapeuta, ele é um observador. Se eu não tenho nenhum repertório, né? Se eu não tenho nenhum tipo de desenvolvimento de pensamento filosófico, se eu não me abro para tentar compreender o mundo sobre o prisma daquele que eu estou tratando, eu não vou ter condições, né, de perceber, de contemplar, de abrir o meu campo também para conseguir observar o campo do meu paciente, tá? Então, nós adotamos nas constelações familiares uma postura contemplativa. Nós estaremos contemplando, observando algo que já existe e que vai nos ser revelado a qualquer momento, ok? Então, é como se a gente ficasse o tempo todo em ligação. A fenomenologia é a sua ligação com aquilo que vai se manifestar na tela do tratamento do cliente através da movimentação do campo, que é feito com aquilo que eu posso dizer como peões, né? Então, quem está ali no campo, quem está ali dando voz às partes, são os representantes dessa família no campo. Todos eles também estão conectados através do campo morfogenético, que é o campo de conversa energética e que faz o equilíbrio de forças dentro daquele campo, daquela família. Através da fenomenologia, eu vou me colocar como uma antena para observar e captar aquilo que já existe, para que aquilo se manifeste no campo. Gente, é complexo? Ou deu pra gente chegar lá? Falem comigo, deixa eu tomar um cafezinho aqui. Digam para mim, alguma dúvida? Conte-me. Fale comigo. Vamos pensar na abordagem sistêmica como uma grande teia. Gente, presta atenção no que eu vou te falar. Quando a gente vai estudar física quântica, a gente
é um conceito que agora está mais simples para a gente compreender, mas na verdade também não deixa de ser o conceito das constelações. Tudo influencia o todo, né? E algo pode ser transformado e mudado a qualquer momento. Então, para aquilo que eu olho, eu posso transformar. Para aquilo que eu não olho, eu não posso transformar. Não é mais ou menos esse conceito que a física quântica traz pra gente? Imagina numa matriz de possibilidades, quando a gente fala assim, se você fica focado no medo, na falta, o que você vai realizar no seu futuro? O medo e a falta, certo? É como se dentro da malha da matriz quântica, eu acabo por reforçar aquilo que eu olho. Então, se eu estou olhando para a miséria, eu reforço a miséria. Se eu estou olhando para a dor, eu reforço a dor. Se eu estou olhando para a falta, eu reforço a falta. Dentro das abordagens sistêmicas, a gente também vai ter um pouco isso, só que de uma outra maneira. De que maneira? Toda vez que eu olho para algo dentro do sistema, ao contrário da física quântica, né, que me leva a uma possibilidade que pode ser boa ou ruim, né, dependendo da forma como eu me coloco, dentro da abordagem sistêmica, toda vez que eu olho para um problema, para algo que está disfuncional no meu sistema familiar, eu tenho a possibilidade de transformar. Isso quando eu olho com olhos de ver, né? Quando eu olho com o amor saudável, quando eu olho com o amor que cura. Quando eu olho com o amor cego, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa da física quântica. Sendo uma coisa boa ou ruim, aquilo que eu olhar vai acontecer. Então, toda vez que eu tenho um olhar de amor cego, toda vez que eu me coloco nesse lugar de querer olhar para alguém ou para algo, ou para alguma falta dentro do meu sistema, sem consciência, eu vou me colocar no lugar de substituir ou de repetir um padrão. Tudo isso, gente, se conecta com conceitos de física quântica, tá? Não sei se para vocês fez sentido isso que eu tô dizendo, mas é bastante por aí. Fez sentido? Interajam um pouquinho comigo, meus amores. Estou sentindo falta de alguma perguntinha, de vocês colocarem aí, ai, Gel, tá legal, tá me entendendo? Tem alguma dúvida? Fala aqui comigo, por favor, tá bom? Vamos aqui dizer o que vocês estão pensando, né? Então, compreendendo essas ligações, né? Na terapia sistêmica, a gente vai olhar para o nosso sistema familiar, entendendo que nós somos inseridos em diversos tipos de sistema que interagem o tempo todo. Como assim? Vamos lá, vamos explicar. Eu tenho o meu sistema familiar, o meu marido tem o sistema dele. Quando nós nos casamos, nós criamos um outro subsistema, o nosso sistema familiar. A partir do momento em que temos filhos, né, criamos então o nosso próprio núcleo central de sistemas familiares, né, do nosso sistema. Esses sistemas nossos interagem com os sistemas de outros, então os nossos filhos casam com outras mulheres ou com maridos de outras famílias e assim o sistema familiar passa a ser influenciado por diversas camadas e subcamadas até uma certa área de influência que eu vou explicar para vocês direitinho. Também participamos de outros subsistemas, os sistemas do trabalho, né? Nós temos, quando trabalhamos numa empresa, nós participamos do sistema daquela empresa. Quando nós temos amigos, existe ali um campo sistêmico, um campo morfogenético gerado por a energia daquelas pessoas, tá? E assim sucessivamente, na igreja, na escola, na universidade, aonde quer que você vá, você vai conseguir perceber que se forma um sistema, onde cada um desempenha um papel, cada um vai representar alguma coisa, cada um vai trazer ali uma alegria, uma dor, uma dinâmica que traz do seu próprio sistema familiar, que vai se replicando e se repetindo em outros padrões. Por exemplo, se você tem um problema com autoridade, tá? Se você tem um problema com autoridade por conta de um problema com o seu pai, provavelmente você vai atrair, né, um patrão que vá interagir com você dentro do campo morfogenético da empresa com uma dinâmica bastante parecida com a dinâmica que você vivencia sistemicamente relacionada ao seu pai,
tá? Então é importante falar isso. Tem uma pergunta legal aqui, a Shirley fez. Por onde um terapeuta iniciante pode começar a investigar uma repetição de padrão de um paciente? Toda vez que a gente começa a fazer uma investigação na terapia, na constelação familiar, Shirley, para um terapeuta iniciante, a primeira coisa que a gente faz é perceber se aquele padrão de repetição vem da linhagem da mãe ou se vem da linhagem do pai. Alguns sinais nos sintomas podem já nos indicar qual é a falta que aquela pessoa representa, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que bebe muito, né, que toma muito álcool, pode estar representando uma necessidade de compensar uma ausência, né? Uma ausência de alguém que em outra situação, em outra geração, não foi visto. Então, aquela pessoa que ou foi abandonada por conta do álcool, foi deixada de lado, não foi olhada, então aquela pessoa traz o mesmo padrão para que aquela pessoa que foi alcoólatra numa outra encarnação, né? Numa outra geração, possa ser lembrada, possa ser vista. Então, primeiro, a gente procura, se for possível, fazer um pequeno genograma, né? Compreendendo o lado do pai e o lado da mãe. Então, vamos supor que o problema seja o alcoolismo. E aí você percebe ao constelar, a constelação também pode ser feita. Essa pergunta é complexa pelo seguinte: de que forma nós vamos investigar? Vou primeiro falar disso. Quais são as formas que a gente pode investigar? Primeiro, eu não preciso constelar para fazer uma investigação sistêmica. Se eu sei os conceitos do pensamento sistêmico, eu consigo fazer essa pesquisa através de uma anamnese verbal usando um planejamento de genograma, ok? Que eu também já vou explicar. Através da constelação, quando você vai constelar com pessoas, com representantes, você também vai colocar os peões, digamos assim, né, trazendo aquelas pessoas, primeiro trazendo pai, trazendo mãe e tentando perceber sobre qual linhagem recai aquela repetição de padrão. Quando a gente trabalha com constelação na água, que é a formação que eu dei para o nosso grupo aqui do Roma Sistêmica, nós também partimos desse princípio. Nós colocamos o bonequinho da pessoa, colocamos papai e mamãe, trazendo a questão ao alcoolismo, e aí a gente vai ver a movimentação dos bonecos. A gente vai conseguir perceber se está conectado com a mãe, o problema, se está conectado com o pai, porque eu ponho o problema alcoolismo também na bacia. E aí, com quem o problema alcoolismo se liga? A gente sempre vai começar a investigação pelo papai e pela mamãe, para saber se a linhagem é do papai ou a linhagem é da mamãe. A partir do momento em que eu descubro da onde vem essa repetição de padrão, eu continuo fazendo as investigações possíveis até chegar a uma conclusão, e por isso a fenomenologia é tão importante para a leitura do campo mórfico, quando o terapeuta se abre para olhar para o campo sem interferir no campo. Ele observa o fenômeno da manifestação daquele padrão no campo e aí ele pode atuar, né? Então, Shirley, para começar sempre, a gente inicia sempre fazendo essa visão. Por onde é que vem esse padrão? Vem pelo papai ou vem pela mamãe? E aí eu começo então a investigar aquela linhagem, se é a linhagem do pai ou se é a linhagem da mãe. Nos avós é a mesma coisa, se é avós ou se é o avô ou se é a avó. E aí você vai então indo, né, até no máximo terceira ou quarta geração, a gente já consegue perceber da onde vem essa repetição de padrão, trazendo consciência para o nosso assistido de que ele não precisa infringir as leis do amor para ser amado, para pertencer àquele grupo. E isso a gente precisa falar sobre isso agora para vocês entenderem rapidamente como é que isso funciona. Que leis são essas, né? A constelação, ela tem as ordens do amor e tudo parte daí. A fenomenologia, o campo mórfico são
os locais aonde nós começamos a nos movimentar. Depois eu vou falar para vocês também sobre consciência, mas não vou falar hoje, porque é muita coisa. Hoje eu vou falar para vocês, vou dar uma introdução sobre as ordens do amor, que são as 3 grandes leis que fazem com que a constelação familiar faça sentido e todos esses padrões de repetição, os votos, nós vamos falar disso também, para que tudo isso que você acaba percebendo dentro de uma família, né? Para que você possa olhar para isso com carinho, entender a origem e então ressignificar. Gente, tá beleza aí? Estamos acompanhando, estamos juntos, né? Então, só lembrando que eu gosto de trazer essas questões, né? Campo morfogenético. A palavra morfo vem da palavra grega morphe, que significa forma. Genética vem de gênesis, que significa origem. Os campos morfogenéticos são campos de forma, campos de motivos, de padrões e de estruturas de ordem. Esses campos não só organizam os campos dos organismos vivos, mas também dos cristais, das moléculas. Cada tipo de molécula tem um tipo de proteína e, por exemplo, tem o seu próprio campo mórfico, hemoglobina, insulina, etc. Tá? Então, o que a gente precisa entender? Tudo que está à nossa volta tem um campo morfogenético. Dentro desse campo morfogenético, os sistemas se agrupam e vivem segundo as leis. Então, há equilíbrio quando as leis são respeitadas, há desequilíbrio quando essas leis são desrespeitadas, tá? Então, isso aqui eu quero colocar para vocês. Eu botei na apostila das meninas. O tema campo morfogenético sempre me lembra o inconsciente coletivo de Jung. Faz sentido? Isso é um pedacinho de um livro, tá? Onde Bert está sendo investigado e falando disso. E aí eu botei aqui porque eu achei fantástico. Ele diz assim: é possível delinear um paralelo, mas não exatamente o mesmo conceito. Na visão de Jung, esses são arquétipos usuais a todos, como se fossem algo geral. Porém, no conceito do campo, estamos falando de memórias específicas, DNA, ligações e vínculos, tá? Então, o que é a diferença entre o inconsciente coletivo? Muitas pessoas confundem isso com o campo morfogenético. O inconsciente coletivo, ele é recheado de coisas vividas e não vividas, de arquétipos milenares. Então, como assim, Gel? A gente já falou isso várias vezes, eu vou repetir. Por exemplo, mãe. Em qualquer tempo, em qualquer cultura, mãe basicamente tem o mesmo papel e o mesmo significado para todas as pessoas do mundo. Mãe é um arquétipo de acolhimento, de cuidado, de gerar vida, né? De nutrição, de alimento, ok? Então não importa se é hoje ou se é 5.000 anos atrás, o arquétipo da mãe basicamente não muda. O arquétipo do pai basicamente não muda. O pai é o protetor, o pai é o provedor, o pai é o que traz a caça, o que traz a comida, o que traz a segurança, que protege fisicamente a família. Esse arquétipo não mudou há mais de 5.000 anos. Então, o arquétipo não é necessariamente algo vivido, certo? O arquétipo é uma representação, uma energia com muita força que habita o inconsciente coletivo. Porém, o campo morfogenético, ele existe, ele é baseado em coisas acontecidas, ok? Que vão moldar um futuro. A gente está falando de coisas que aconteceram na família, coisas que aconteceram na história, né? Que geram uma energia de algo vivido. É muito importante falar que tudo que está dentro do campo morfogenético da família é um campo de vida, é um campo de memória, é um campo de coisas nascidas e experienciadas. Então isso é muito importante que fique claro para todos nós, essa diferença, né, entre uma coisa e outra, tá? E aí, gente, eu vou encerrando a nossa aula de hoje, né, falando para você sobre as ordens do amor. Não vou entrar muito em detalhes hoje, a gente fala disso amanhã, mas basicamente existem 3 ordens muito importantes. A primeira e mais importante de todas é a lei do pertencimento. Todos querem pertencer, todos querem fazer parte de algo, né?
A segunda lei é a lei da hierarquia. Essa lei nos conta, nos diz o seguinte: quem nasceu primeiro é o maior, quem nasce depois é o menor. O maior cuida do menor, não é o menor que cuida do maior. Ao desrespeitar essa lei, eu trago desequilíbrio para o campo de memória do clã. Eu vou trazer certas disfuncionalidades para esse campo de memória. E a terceira lei, que é a lei do equilíbrio. A gente tem essas três leis em graus de importância, ok? Então, a primeira lei, pertencimento, a segunda lei, a hierarquia, e a terceira lei, o equilíbrio. O equilíbrio a gente vai entender, por exemplo, marido e mulher. É uma relação de igualdade. Então, tem que haver equilíbrio. Eu dou e recebo, você dá e recebe. E a gente fica equilibrado. Ninguém deve nada a ninguém, certo? Então, essa é uma forma de manter o equilíbrio dos sistemas. E isso a gente vai pegar e vai colocar isso dentro de outros sistemas. Por exemplo, quando você está numa empresa, você quer pertencer ao grupo, você quer fazer parte do grupo. Depois tem a lei da hierarquia. Se você não respeita a hierarquia, você com certeza terá problemas, né? E se não há equilíbrio, se você está dando mais para a empresa do que recebe, ou vice-versa, vai haver um esgotamento, vai haver um momento de cobrança, um momento em que a fatura chega, ok? Então, essas ordens do amor, elas servem para nortear a vida, a forma como eu lido com as pessoas, a forma como eu lido com o mundo, com tudo. Se eu, como chefe da minha equipe, pago salário, dou apoio, dou treinamento, e do outro lado a pessoa não corresponde, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que há um desequilíbrio. Alguém está pagando e o outro não está fazendo aquilo que deve. Num dado momento, né? Pode ser que haja o quê, gente? Um despedimento, porque aquela pessoa não está correspondendo, né? Então, a vida é assim. Então, seguindo essas três ordens do amor, essas três leis do amor, a gente tende a encontrar um equilíbrio dentro das nossas relações em todos os sistemas existentes. Eu vou parando por aqui, querendo saber se você curtiu, né? Tem alguma dúvida? A gente ainda tem 10 minutinhos, eu queria saber se você tem alguma dúvida, se você quer perguntar alguma coisa sobre esse assunto, né? Shirley, amei a sua pergunta, porque deu para explicar um pouquinho mais de coisas. Queria saber de você que tá aí, né? Como é que tá sendo para você o entendimento desse assunto que eu estou trazendo para ti. Lembrando que eu vou estar com vocês todas as manhãs, como eu já disse aqui, né? De 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta, no aulão da GEL. Isso aqui é aula mesmo, eu não vou tirar nem colocar. Eu tô dando uma amostra aqui para vocês do que vai ser o nosso Cura 360. Muitas de vocês já são minhas alunas, muitas de vocês já conhecem o meu trabalho, só que agora a gente está vindo com um método Cura 360, que eu considero que é um método extremamente completo. Nós vamos trazer uma base teórica muito sólida para você, ainda que você já seja terapeuta. Muitas vezes você está lá aplicando um reiki ou você está lá fazendo uma técnica energética, mas você não entende exatamente em que corpo você está trabalhando, como que funcionam os agregados psíquicos, você não entende de constelação familiar. E aí, de repente, você está lá falando uma frase sistêmica, mas não sabe nem por que você está falando. O curso, o método Cura 360, ele vai te trazer 9 técnicas de trabalho, né? Nós vamos trazer várias técnicas para você utilizar. Porém, eu acho que não existe no mercado nenhum curso com a base teórica que eu vou trazer. Até sexta-feira você tem a oportunidade de entrar no grupo VIP 360, o link está na minha bio, porque somente para esse grupo eu vou ter uma oferta muito especial antes de abrir o carrinho na Hotmart, ok? Então é um grupo que vai estar mais pertinho de mim. Você não tem obrigação nenhuma de entrar no grupo e comprar. Eu vou marcar uma reunião e vou estar explicando para vocês. A gente está com o conteúdo programático fechado, já homologando na Abrat. Vocês vão sair. Porque se você não tem experiência nenhuma, é de 0 a 100. Você sai com a sua carteirinha, podendo tirar sua carteirinha na Abrat e começar a atuar como terapeuta. Se você já é terapeuta e sente que falta um conhecimento maior, você se sente inseguro, você não tem base teórica, você não tem repertório, o nosso curso é o curso que vai te dar esse repertório. Você vai sair sabendo sobre o que você está dizendo, sobre o que você está falando em diversas áreas. A gente vai da medicina energética
passando por bases da medicina chinesa. Vamos passar pela teoria de sistemas internos, vamos trabalhar subpersonalidades, personalidades múltiplas, vamos estudar apometria, né? Que é a parte espiritual da limpeza desses corpos, vamos estudar um pouquinho de psicanálise, um pouquinho de análise junguiana, vamos estudar arquétipos e toda a parte teórica básica, introdutória de Jung, vocês vão compreender ali, né? Nós vamos estudar sobre crianças estelares, vamos estudar os sistemas de órgãos do corpo, toda a parte do cérebro, das células, funcionamento de células. Gente, eu não sei se tem um curso com a base teórica tão incrível quanto a minha. E depois, técnicas maravilhosas, como a genética da emoção, que muitos de vocês já conhecem, que é uma técnica que foi criada por mim. Vamos ter uma mesa, né, que vai chamar Quantum 360, e o nosso baralho terapêutico também é um diferencial, que é um baralho criado por mim especialmente para nos tirar da dualidade, tá bem? Vamos olhar para a dualidade para sair dela. Então, se você se interessa, vai lá no link, entra, porque semana que vem eu vou ter uma reunião com esse grupo. Esse grupo vai ter um preço diferente do preço do carrinho que eu vou abrir na Hotmart, tá bem? Então, meus amores, ninguém botou perguntas, acredito que vocês já estão sabendo aí bastante sobre, espero que tenha ficado bastante claro. E eu agradeço a presença de vocês. Se vocês puderem fazer algum comentário, se tiverem alguma dúvida pós-live, coloca lá no nosso vídeo que eu vou estar respondendo para vocês a qualquer momento. Um grande beijo e amanhã continuamos falando sobre as ordens do amor. Um beijo, meus amores. Até amanhã.